gente já está no último bloco do programa Eclésia, nosso tempo é curto e as dúvidas são muitos dos nossos telespectadores. Vamos procurar acelerar aqui o processo para tentar responder o maior número possível. Bom, muitos telespectadores comentando sobre os livros apócrifos. Então, que fique bem claro de uma vez por todas, Padre Guido, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, existem esses livros que não foram considerados oficiais, portanto apócrifos. Exato, não foram considerados como divinamente inspirados. Apócrifo não é um palavrão, gente, significa escondido, uma palavra grega, né, que a igreja respeita, mas não considera como divinamente inspirados. Nós falamos da sola escritura, que é aquilo de acreditar somente na Bíblia, somente nas Sagradas Escrituras, na qual a gente falou bastante aqui, que não é o caso da Igreja Católica. Um outro ponto que os protestantes defendem é a chamada sola fides, ou seja, somente a fé. Diferente do que nós católicos acreditamos, que a fé unida às obras, né? Inclusive, o próprio Tiago, São Tiago, lembra da importância das obras. A fé sem obras é morta. E aí tem uma pergunta aqui da Thailma Teixeira, Padre Guido, queria que o senhor comentasse. Ela diz justamente isso, ela é de João Pessoa, na Paraíba. É verdade que há livros do Novo Testamento que foram considerados apócrifos, como o senhor acabou dizendo. Sim. Por exemplo, a carta de São Tiago, Lutero chamou, por exemplo, de carta de palha. Lutero odiou esta carta, usamos essa palavra clara, porque Lutero defendia a salvação só pela fé. Podemos ser até os piores pecadores do mundo, basta ter muita fé que a gente se salva. Quando Lutero, traduziu a Bíblia do hebraico e aramaico para o alemão, a língua que ele falava, e encontrou a carta de Tiago, Tiago diz: a fé é muito importante, mas se não for acompanhada pelas obras, é morta. Qual foi a reação de Lutero? Rasgou esta carta. Na Bíblia dos luteranos não existe a carta de Santiago. Por isso ele chamou de apócrifo. Mas a verdade é outra. Ele tirou esta carta. E até hoje é assim, infelizmente. Então, nesse caso, a fé católica não é somente a sola fides, ou seja, somente a fé. Exato. A fé acompanhada pelas obras. É aí que nós alcançamos a santidade. Padre Guido, um outro assunto importante, diz respeito mais, talvez, aos seguidores de Calvino, os calvinistas, porque ele enxergava uma maneira muito radical de cristianismo. Tinha, inclusive, problemas em aceitar a graça divina. Mas, em Calvino, a coisa fica clara em relação às imagens. Sim. De uma vez por todas, perguntas que chegam toda semana aos nossos telespectadores, e eu sei que, neste momento, muitos protestantes estão nos assistindo devido aqui aos comentários. Qual é a relação da Igreja Católica com o culto das imagens? Adoramos imagens ou não adoramos, Padre Guido? Não se deve nunca adorar uma imagem, mas venerar a imagem. Agora, o ponto bíblico que afirma o culto às imagens é no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Temos duas passagens. A primeira, muito defendida pelos protestantes, mas na segunda, não. A primeira é no capítulo 20, nos versículos de 1 até 5, onde Deus disse para Moisés: não faça imagens, não adore somente unicamente para mim que sou Deus. Ótimo. Mas no capítulo 25, é só virar 3 páginas, no capítulo 25, no versículo 17 a 20, Deus continua dizendo para Moisés, se trata de construir a arca, diz: faça 2 querubins, isto é, anjos de ouro. Então, vem a pergunta, Deus é a favor ou é contra as imagens? Deus não tem nada contra as imagens, quando a imagem representa a santidade de uma pessoa que esteve aqui na Terra. Claro que não se deve nunca, e repito esta palavra, nunca adorar uma imagem, porque se adora única e exclusivamente a Deus. Aliás, a gente já falou em várias ocasiões sobre isso aqui no programa Eclésia, tá certo? Porque o culto que a igreja presta a Deus, ela vem de uma palavra chamada, me ajuda aqui, Padre Guido? Dulia. Dulia. Dulia, né? Sim. Bom, eu falei errado. O culto primeiro a Deus, não é dulia, é latria. Latria para Deus. E porque isso tem a ver com adoração, o culto latria. Aliás, a palavra idolatria é quando se presta esse culto latria a um ídolo. Não é o caso nosso.
católicos. O culto a Deus, latria. Agora, o culto de veneração, que não é a mesma coisa que latria, ou seja, não é a mesma coisa que adoração, esse sim é prestado aos santos. Esse se trata do culto dulia, de veneração que não adora. Não é isso mesmo, Padre? Já com um destaque, há uma exceção com o título, sempre em língua grega, de hiperdulia, dedicado a Nossa Senhora. É ela que só tem um caso especial, que é uma adoração mais especial, chamada uma veneração mais especial, chamada hiperdulia. Padre Guido, a gente está caminhando para o final do programa, mas queria que o senhor fizesse um comentário também sobre o anglicanismo, né? Aquela história de Henrique VIII, como começou isso aí? Henrique VIII era o rei da Inglaterra e um grande defensor da fé, foi apelidado pelo Papa Clemente VII com este título, defensor da fé, porque lutou e fez de tudo para que o luteranismo não entrasse na Inglaterra. Teve uma fraqueza moral com uma mulher chamada Anna Bolena, que era uma nobre garota da Espanha, que ficou grávida. E ele, Henrique VIII, pediu para o Papa de desfazer o seu primeiro casamento para ficar com a Anna Bolena. Claro que o Papa disse não, a doutrina do casamento, sacramento, é para sempre, para toda a vida, não existe uma coisa desta. O rei Henrique VIII, gente, virou as costas e baixou um documento chamado Ato de Supremacia, através do qual ele se tornava não somente o rei da Inglaterra, mas também como se fosse o Papa da Inglaterra. E começou uma perseguição contra os católicos, acabou com a primeira mulher, acabou também com aquela que havia engravidado, Anna Bolena, casou 7 vezes, e fundou o anglicanismo, isto é, uma religião protestante praticada na Inglaterra. Qual é o ponto fundamental? Acabou com 6 dos 7 sacramentos. Só sobrou um. Sobrou somente o batismo. O grande desejo de Henrique VIII era aquele de possuir os bens que o Papa tinha na Inglaterra. E alcançou este objetivo. Quando este homem, minha gente, veio falecer, sendo que ele teve filhos de todas as 7 mulheres, deu uma briga que durou 30 anos, uma briga civil, uma guerra verdadeira na Inglaterra, para ocupar o lugar de Henrique VIII. Veja só que desastre também social que este homem aprontou. E lembrando também que no papado de Bento XVI, boa parte dos anglicanos pediram o retorno da comunhão com a Igreja Católica. Então, boa parte dos anglicanos voltaram à comunhão com a Igreja Católica sobre a orientação, então, do Papa. Aliás, o Papa Bento XVI criou uma espécie de uma licença própria para os anglicanos celebrarem o culto da missa de acordo também com suas tradições. Então, isso é uma coisa muito bonita que aconteceu recentemente no papado de Bento XVI. Padre Guido, olha, são tantas as perguntas, eu quero fazer um comentário geral daqui a pouquinho, de forma geral, sobre todas elas, mas uma pessoa aqui insiste para que o senhor repita, o José Indalêncio, sobrinho de Santa Bárbara do Oeste, a questão do purgatório. Onde mesmo está na Bíblia a questão do purgatório? Certo. No segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículo 39 até 45. Aí nós temos uma definição clara do que é o estado do purgatório. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 39 a 45. Muito bem. Olha, algumas pessoas que escreveram para a gente, e a gente percebe que alguns protestantes acabam tentando ou distorcendo algumas coisas que a gente está dizendo aqui. Que fique bem claro. Quando a gente diz que a Igreja Católica, Padre Guido, me ajuda aqui. Quando a gente diz que a Igreja Católica baseia sua crença num tripé, ou seja, na tradição oral, que a gente já disse, porque no começo não tinha nada escrito, os apóstolos saíram pregando sem nada em mãos, apenas aquilo que oralmente passavam uns aos outros, sobre o magistério da Igreja, que são os documentos oficiais que foram publicados em todos esses séculos, e também sobre as Sagradas Escrituras. Não significa que nós estamos diminuindo a ação bíblica, e muito menos a importância da Bíblia, não estamos diminuindo. A única coisa é que, como a própria Bíblia indica, não devemos interpretá-la
como quisermos. Por isso que somos católicos, apostólicos, que recebemos nossa fé dos apóstolos, romanos, da onde é a sede da nossa igreja. Tá certo assim, Padre Guido? Exato, é uma bela definição. A igreja caminha exatamente com o valor da sua tradição e com a palavra escrita, né? E com o seu ensinamento. Meus irmãos, tenhamos grande amor à nossa igreja. Vamos ajudar estes nossos irmãos protestantes a encontrar-se com Deus. Na próxima semana falaremos exatamente da resposta da igreja ao movimento da reforma protestante. Um abraço especial para a dona Adelaide, seu Onésimo e a jovem Thaisa de Passos, como também a senhora Diva, a mãe da Salete Trevisan de Bandeirante Santa Catarina. Para todos vocês, prezados amigos, como sempre, um abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, obrigado pela participação de todos vocês. Foram muitas, infelizmente não deu para a gente participar, ler o nome de todo mundo. A gente tenta condensar as dúvidas de maneira geral. Por e-mail o Padre Guido consegue responder depois, mas olha, uma coisa é fato. Esse nosso programa e todos os outros ficam disponíveis na internet. Você pode assistir novamente, tirar suas dúvidas, inclusive lá no nosso portal rs21.com.br. Basta você procurar por programas, programa Eclésia, você vai encontrar esse programa e todos os outros programas Eclésia que a gente faz durante todas as segundas-feiras. Muitos desses assuntos a gente vai voltar neles certamente nos próximos programas. Mas olha, boa parte das dúvidas de vocês estão respondidas em programas anteriores. Voltem lá e busquem, tá certo? Bom, na semana que vem, como o Padre Guido disse, a gente fala sobre essa contra-reforma, essa resposta diante desse movimento do século XVI chamado Reforma Protestante, a contra-reforma católica. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse aspecto. Eu espero você, boa semana. Tchau, tchau, até lá.